Agora voltou, né? Então, deixa eu ver. Engraçado, agora está repetindo o som para mim no meu. Tá. Você tá aqui. Tá, agora parou. Você aqui. Eu tô com dois, tá vendo? Mas, professor, aparentemente o seu melhorou, tipo, pelo menos até agora não travou nenhuma vez. Uhum. Aparentemente. Uhum. Tá bom, vocês estão vendo que eu tô com um Castilho 2 aqui, ó. Já engatilhado, né? Que é no outro computador da minha mulher, ela tá me ajudando aqui, ó. E ela tá colocando para mim. Fecha esse microfone aí. Você mandou pro WhatsApp? Sim. O link, né? Você fala? Sim. Fechou? Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando do PowerPoint e do... Certo. Não, mas não sei como é que manda PowerPoint, você sabe, não? Mandar um PowerPoint? Claro que sim. Enquanto continua boa, gente, a voz? Cadê o WhatsApp? Aqui tá normal. Tá normal? Sim, continua normal. Uhum. Beleza. Cadê o WhatsApp? Tá aqui, ó. Agora cadê o lugarzinho que acrescenta aqui no clipe? Documento. Tá aqui. O que eu tô fazendo, gente, é mandar pro computador dela a minha apresentação. E aí, se precisar, eu já vou ter ela no computador dela, entendeu? Aqui, achei. Sim, né? Uhum. Show? Sim. Pronto, agora pega esse computador aqui. E o PowerPoint. Deixa ele engatilhado, se eu precisar, eu uso. Deixa eu aqui no WhatsApp. Uhum. PowerPoint. Abriu isso aqui embaixo. Aqui, isso aqui. Abre esse aqui. Tá. Esse aqui. Deixa que eu faço pra você. Vai indo aí, eu já te entrego pronto. Porque por enquanto tá indo aqui, né, gente? Tá indo, dando para ver agora, tal. E escutar. Certo. Ó, eu fechei a câmera do outro, eu vou deixar ali engatilhado só. David, não falhou mais? Até o momento, não. O som? Tá bom. Então, compartilhando agora, gente. Agora vai. Compartilhar? Toma. Não, deixa esse no Aí, stand-by. lembrando. Tá bom. Ele fica aí para mim. Obrigado. Mas se precisar, já vem para mim. Tá? Você com. Obrigado. Vou deixar aqui atrás, tá bom? Tá. O áudio dele tá desligado. Tá. Baixa aqui um pouquinho assim. Beleza. Olha aí, gente. Então, compartilhando. Por que eu fiz? Só tirar o som. Tá. Tá bom. Vocês estão aqui. Não? Parou? Compartilhando a tela. Agora, gente, com compartilhamento, né? Vamos ver se não começa a falhar. Compartilhei o OneNote de novo, tá vendo? Vê o que vocês acham. Tá ótimo, prof. Tá ótimo, tá bom. Beleza, então vamos lá. Vou tocar o assunto aqui, tá bom? Qualquer coisa vocês me interrompem. Gente, então, ó, como eu estava dizendo, né? O complexo de Golgi tem N funções diferentes, tá bom? Aí eu linkei aqui, né? Listei algumas na aula passada, ó. Armazena substâncias, processa substâncias, né? Uma série de coisas. Uma coisa importante de lembrar é que ele faz a síntese de polissacarídeos. Vou até colocar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Glicogênio. Esse aqui é bom de exemplo. Glicogênio que nós mesmos temos no fígado, no músculo, né? De armazenamento. E quem faz é o complexo de Golgi. E aí nós estávamos nessa, ó, na secreção celular. E aí eu trouxe aqui um esqueminha, né? Que eu estava desenhando na aula passada que tinha travado, ó. Então, gente, a secreção celular, ela é dividida, né, vamos dizer assim, segmentada em 4 etapas, ó. A primeira etapa é o seguinte, o que tem que acontecer?
a síntese da substância que vai ser secretada, né, pelos retículos endoplasmáticos, tá? Então, essa exportação de substâncias, né, essa liberação de substâncias que podem ser saliva, lágrima, leite, testosterona, lembra? Eu até dei vários exemplos aqui, né? Até o suor vai sair assim, né? Então, em primeiro lugar, gente, a substância tem que ser produzida, sintetizada pelo retículo endoplasmático, ou rugoso ou liso, né? Em segundo lugar, vai acontecer o transporte da substância até o Golgi, tá? Então, primeiro produziu, né, nos retículos. Em segundo lugar, tá aqui, ó, transportou a substância, né? Eu fiz a substância aqui em verde. Vocês percebem dentro do Golgi? Ó, como se fosse uma enzima, né? Algum tipo de proteína que foi produzida. E aí vai para dentro do Golgi. Aí ele empacota essas substâncias em vesículas de transporte. Pus aqui o nome delas, ó, vesículas de transporte, tá? Elas navegam, entre aspas, até o Golgi. A vesícula é do retículo, né, ainda. Aí elas navegam até o Golgi. E aí acontece isso, ó. O processamento da substância pelo Golgi, que às vezes ele faz um acabamento final, entendeu? Ainda dá uma, né, melhorada nela. E depois ele empacota a substância nessas vesículas de secreção. Aí tem esse outro boxinho aqui, tá vendo? Que eu pus, ó. Vesícula de secreção, né, gente? Ele empacota, ele embrulha essa substância e essas vesículas de secreção saem para o meio externo, para o meio extracelular. Então, esse último momento aqui, essa última etapa, né, é a secreção celular da substância, tá? A secreção final. Pode ser o quê? Essa substância. Todas essas que eu falei aqui, né? Pode ser um hormônio, pode ser uma enzima, pode ser um muco, né? E assim por diante. Teve até alguém na aula passada, eu lembro, que me perguntou das substâncias do muco, né? E eu falei que pode ser a glicosaminoglicana, né? Ou mucopolissacarídeos, que tem proteínas e carboidratos juntos, né? E essa saída da substância, gente, nós podemos dar o nome também de exocitose ou plasmocitose, tá? Olha lá. Secreção celular é o nome mais simples, mais óbvio, né? Secretou, pronto, saiu. Mas pode chamar de exocitose ou plasmocitose. Tá bom? Então, esses são os passos. Deixa eu colocar aqui também, numerar esses passos, gente, na nossa célulazinha aqui. Quer ver? O primeiro passo foi esse, né? Vou pôr aqui o número 1, ó. Tá? A própria produção da substância. Aí o segundo passo foi esse, ó. O transporte dessa substância, 2, né, nas vesículas de secreção, nas vesículas de transporte, até o Golgi. Chegou no complexo de Golgi, aí vem o passo 3, que é esse, ó. É o processamento da substância pelo Golgi, né, 3, e empacotamento em vesículas de secreção, tá? O que é o passo 4, gente? Tá aqui, ó. As vesículas de secreção se fundem, é uma fusão que vai acontecer, tá bom? Das membranas dessas vesículas à membrana plasmática, né? Então aqui, ó, logo em seguida, já está o passo 4, né? Cadê o meu cursor? Tá aqui. Logo em seguida já está o passo 4, ó. É essa fusão final e aí a substância sai. Beleza? Então, vocês têm que imaginar que isso fica acontecendo o tempo todo nas nossas células, tá bom, gente? Constantemente. Porque a gente fica secretando, né, essas diversas substâncias aí o tempo todo. Oi, Henrique, você levantou a mão? Pode falar. Você pode repetir os passos de novo? É que eu acabei me perdendo no... Claro. Posso? Vamos lá, ó. Então, primeiro passo, aí eu pus aqui o número dentro da célula, você viu, Henrique? Olha o primeiro, é a síntese ou produção da substância, né? Primeira coisa. Então, eu pus o número 1 aqui no retículo rugoso, né? Deixa eu pegar o cursor um pouco maior, porque senão eu não acho ele. Ah, tá aqui, ó. Então, pode ser sintetizada ou pelo retículo rugoso, ou pelo retículo liso, ou até pelo complexo de Golgi. Porque, às vezes, gente, a substância pode ser um polissacarídeo, né? Tipo uma celulose. E aí já é o Golgi mesmo que vai fazer. Então, o primeiro passo é essa síntese. Eu pus aqui a minha,
no retículo endoplasmático rugoso, imaginando que seja uma enzima, né? Por exemplo, é a amilase da saliva, tá? Aí essa amilase que está em verde, ó, tá vendo, Henrique? Ela é empacotada nas vesículas de transporte, pelo próprio retículo ainda, tá? E aí encaminhadas essas vesículas até o Golgi, né? Quando a vesícula de transporte chega no Golgi, as membranas sofrem uma fusão, assim, ó. Membrana da vesícula de transporte com a membrana do Golgi. Por que essa fusão é possível? Porque essas vesículas, né, essas membranas são da mesma composição, tá? Elas são compostas por lipídios e proteínas, né? Aquela famosa composição lipoproteica. Então funde tudo aqui. Aí o Golgi faz o processamento, tá vendo que a substância vai percorrendo as membranas e depois ele empacota. O termo é esse mesmo, ó. Então o número 3 é empacotamento, processamento e empacotamento, né, da substância pelo Golgi, gente. Aí as vesículas saem do Golgi, tá bom? E eu passo a chamar essas vesículas do quê? De vesículas de secreção. Olha o nome delas aqui, ó. Tá? Então a diferença, né, é que elas não são apenas vesículas de transporte. Elas vão realmente secretar a substância para fora da célula. Então essas vesículas se fundem à membrana plasmática. Então acontece outra fusão aqui, tá vendo? Ó, se fundem, né? Da vesícula de secreção com a membrana plasmática. E a substância finalmente é, ó, jogada para fora. Tá bom? Você sabe que eu vou fazer aqui um rascunho para vocês terem uma ideia, viu, Henrique? Você dá uma olhadinha nessa aqui agora. Para vocês terem uma ideia, gente, de como é que funciona uma glândula exócrina, né? Como é o caso da glândula salivar. Quer ver que barato? Ó? Deixa eu colocar aqui. Inclusive, faz parte do outro setor, né, de glândulas, sistema endócrino e tal, que vocês vão ver. Mas as glândulas exócrinas, elas são um ótimo exemplo disso aí que eu estava falando, da secreção celular. Deixa eu te mostrar por quê aqui, ó. Vou desenhar uma aqui, quer ver que barato? Elas têm esse aspecto, gente. Cortando uma glândula exócrina, por exemplo, a glândula salivar, né? Ao meio, eu veria isso. Ela parece uma garrafinha, assim, ó. Esse é o aspecto da glândula, ó. Parece uma ânfora também, né? Sabe aquela ânfora da antiguidade, né? Então aqui tá as células, né? E a parede toda dela interna é formada por células secretoras. Então é uma glândula cortada aqui no meio, né? Ó, e ela tem um duto de saída, beleza? Aqui é por onde a substância vai sair depois de pronta, ó. Duto. Por isso que é uma glândula exócrina, né? Tá? Porque ela vai expelir a substância para fora, né, gente? Aqui o duto, ó. Tá? É esse espação aí de saída, né? E aqui estão as células, ó. Tá vendo? Uma célula aqui, uma célula aqui. Então, isso tudo que eu tinha desenhado não é uma célula, né? É uma estrutura glandular mesmo, ó. E as células estão aqui na parede dessa glândula, ó que barato. Tá? Assim, assim, né? Cada uma dessas que eu fiz, uma divisória dessas é uma célula, entendeu? Então, por exemplo, aqui tem um núcleo, ó, né? Aqui tem um núcleo dessa, né? Aqui tem um núcleo dessa, ó. Então, essas são as células. E o que cada uma dessas células está fazendo? Secretando a substância para o meio extracelular. Agora, o meio extracelular, gente, nesse caso, deixa eu fazer uma coisa aqui com isso. Por aqui para baixo, ó. O meio extracelular, ele é a parte de dentro da glândula, né? Tá certo? Que parece uma garrafinha, né? Então, olha aqui, exemplo, glândula salivar. Então, você tem que imaginar toda a amilase, né, a própria saliva, sendo secretada pelas células. E eu vou fazer em verde, tá? Como era lá na minha célula do desenho. Esse aqui, pronto. Então, olha só.
essa glândula secretou a substância? Essa célula, perdão, secretou, essa secretou também, essa secretou. Tá vendo? Todas elas, né, vão secretando simultaneamente. E constantemente. Entendeu? Então, essa parte interna da... não, parou o meu OneNote aqui, gente. Eu acho que o OneNote, ele fica sobrecarregado com a biologia. O problema é a biologia, entendeu? Tem que falar para a Microsoft, olha, vocês têm que deixar esse OneNote aí mais preparado para as aulas de bio. Acho que é tanto traço que ele fica sobrecarregado, sei lá. Ó, é isso mesmo, tá vendo? Ó? Eu acho que quando eu exagero no desenho, gente, um desenho muito rebuscado, o OneNote, ele se rebela. Acontece alguma coisa assim. Curioso, viu? Então faz assim, ó, enquanto o OneNote vai pensando aí, tentando se restabelecer, olha ele aqui, pronto. Né? Então assim, ó, eu não vou mais poluir esse desenho ainda mais, porque ele está muito sensível, né? Então a única coisa que você imagina agora é o seguinte, quero ver se ele aguenta pelo menos mais isso. Ó. Quando toda essa saliva, né, está concentrada dentro da garrafinha e a gente coloca um alimento na boca, por exemplo, alguma coisa que tenha amido, né? Por exemplo, um pedaço de pão, certo? E você vai mastigar e tudo, as suas glândulas salivares, elas secretam essa saliva, gente. Elas expelem de uma vez só, né? E é quando a pessoa fica o quê? Com a boca cheia de saliva, quando ela fica, né, com água na boca, entre aspas. É porque, assim, as secreções já aconteceram, todas as células já secretaram, entendeu? E aí ainda vem essa contração final, né? Em que essa glândulazinha, ela é apertada, ela é comprimida por músculos, entendeu? Músculos laterais a ela. Eles contraem, e apertam essa glândula como se ela fosse uma bisnaga, como se ela fosse uma bolsa, entendeu? E toda a substância que estava lá dentro, ó, é expelida de uma vez, né? Não adianta. Qualquer coisa agora mais que eu desenhe, ele fecha. Mas vocês viram, né, a cena. É isso que eu queria que vocês percebessem. E aí expeliu de uma vez, né? Olha lá, ele não aguenta mais desenho aqui. E aí, sendo assim, nós secretamos tudo de uma vez, né? Por que eu estava te falando isso? Porque não é que a secreção celular, ó, como eu tinha desenhado aqui, vai acontecer na hora que o negócio é necessário. Já pensou se fossem esses 4 passos, gente, acontecendo toda vez que você pusesse um alimento na boca? Olha lá, começou a mastigar um pão, então vai lá, sintetiza a amilase, passa para o Golgi, ia demorar um século, né, até você começar a fazer digestão. Tem gente que dá 2 mastigadas lá no negócio e já engole, né? Então, como é que faz para essa saliva já estar na boca esperando o alimento? Entendeu? Então, a secreção celular, ela fica acontecendo o tempo todo, né? Constantemente. E aí, na hora que é necessário, a glândula só expele todo esse conteúdo de uma vez. Mas ela já estava o quê? Com seu interior repleto da substância. Tá bom? Deixa eu ver, alguém tinha perguntado alguma coisa aqui? Alguém levantou a mão, gente, ou só no chat? Eu, professor. Pode falar, David. Professor, essa síntese de polissacarídeos, ela é espontânea ou não? Ela depende, né, de alimentação, algo do tipo, né? Na verdade, assim, o que ela depende, por exemplo, vai ser uma célula que vai fazer glicogênio. É porque ela tem o comando para isso, né? Não é toda célula nossa que armazena glicogênio. Se for uma célula muscular, ela vai fazer. Se for uma célula hepática do fígado, ela vai fazer, né? Mas outras células não fazem, tá? Agora, tem célula que vai produzir o muco do estômago, por exemplo. Então, é a glândula lá, né? Parietal, quer dizer, a glândula da parede do estômago, que produz o muco. Então, essa tem o comando. Esse comando é sempre do DNA, né? Dos genes, para fazer os polissacarídeos do muco, que são aquelas
glicosaminoglicanas, né? Entendeu, David? Então, assim, se a célula vai fazer ou não e secretar ou não, depende de que especialização essa célula tem, onde ela está no corpo, qual é a função dela, entendeu? Elas são muito especializadas, as células, né? Então, cada célula realmente faz um tipo de coisa e ela fica especializada naquilo, tá? Essa figura que está aqui, ó, esse esqueminha que eu colei aqui, gente, no meu OneNote, né? Está mostrando justamente uma célula glandular do pâncreas, tá vendo? Então, essa é uma célula da parede da glândula exócrina do pâncreas, né? E ela está secretando o quê? Algum tipo de enzima que vai fazer parte do suco pancreático, da digestão. Então, por exemplo, essa pode ser uma célula secretora de lipases. Então, as lipases fazem parte do suco pancreático, né? E vão fazer a digestão dos lipídios. Então, essa célula, ela fica especializada em fazer as lipases. Você vê como o negócio é bem específico? Percebeu, David? Então, ela não vai secretar também polissacarídeo ao mesmo tempo, né? Ela não vai fazer outras coisas, ela fica naquilo, entendeu? É que, professor, tipo, é que na real minha dúvida é o seguinte, tipo, para produzir, vamos supor, uma célula que produza polissacarídeo, ela depende do meio celular para isso, né? Ou ela consegue fazer isso de forma independente, sabe? É assim, ela depende de matérias-primas, nesse sentido, sim, né? Por exemplo, se ela for produzir, né, polissacarídeo como glicogênio, qual que é a matéria-prima do glicogênio? Glicose. Aí sim, ela depende da glicose que vem trazida pelo sangue, né? A célula do fígado armazena a glicose, pega a glicose, e aí essa célula transforma em glicogênio pelo complexo de Golgi, né? Tudo bem. Isso ela consegue. E a dependência com o meio externo é essa. É de ter a matéria-prima certa. Tá bom, David? Vê se eu expliquei. Justo, entendi. Uhum. Era nesse sentido a sua dúvida? Era. É que quando eu li, eu pensei, caraca, será que ela consegue produzir, tipo, independentemente, sabe, de outros fatores? Não, porque aí ela seria produtora como uma alga, como uma planta, né? Ela Então. faria uma produção de matéria orgânica. E Uhum. nenhuma célula animal consegue fazer. Nenhuma. Né? Então elas têm que pegar a matéria-prima de fora. Por isso que somos heterótrofos, né? Nós e outros animais e etc. Agora, tendo a matéria-prima que a gente consumiu, aí a sua ideia é certa, que a gente precisa, né, consumir isso. Tendo a glicose que a gente ingeriu de outros alimentos e tal, aí ela consegue pegar e transformar em glicogênio, né, transformar em polissacarídeo. Mas para fazer um polissacarídeo, uma célula animal tem que ter um monossacarídeo que veio do alimento, né? Boa pergunta. Legal, David. Tá bom, gente. E aí as outras três? Eu ia ver aqui se tem alguma outra pergunta. Deixa eu ver aqui no chat, né? Não, a gente estava só falando aqui do Note. Metendo pau no Note, né, gente? Pronto. Então, vamos lá. As outras funções do complexo são, gente, formação da lamela média, que é aquela base, né, aquele alicerce para novas paredes celulares vegetais. Formação do acrossomo do espermatozoide, né, que é a bolsa que perfura o óvulo, e formação dos lisossomos, tá? Eu vou pegar e vou fazer assim agora. Eu vou mudar isso aqui e vou te mostrar essas outras funções do Golgi que eu mostrei ali, né, gente? Não pelo OneNote, mas pelo Planeta Bio. Quer ver? Deixa eu ver aqui onde que está o meu Planeta Bio. Tá, vou compartilhar pela tela. Tá aqui, ó. Então, dentro do Planeta Bio, vamos lá em citologia, organelas e complexo de Golgi, quer ver? Essa parte do site, gente, Planeta Bio, é muito rica, né? É muito legal mesmo. Olha aí, comparando célula animal e vegetal, né? Tem toda uma parte aqui do site falando do citoesqueleto. Ele fala dos ribossomos, tá vendo? Ó? Olha o retículo endoplasmático, né? O rugoso aqui e o liso. Aqui ele está mostrando os dois muito juntinhos, tá vendo? Ó? Rugoso e liso muito próximos, né?
Cadê o complexo de Golgi agora? Olha ele aqui, então, o complexo de Golgi. Tá? Dando um zoom nele aqui, gente. E as funções. Né? Cadê? Acho que tem animação aqui, por exemplo, da secreção. Olha só, iniciando a secreção. Uma coisa legal que está nessa página do site, gente, são as faces cis e trans do Golgi, né? Só para saber que existe, né? Tá vendo que ele chama aqui de célula acinosa? Ou também você pode chamar de acino. O que é célula acinosa? É essa célula secretora, tá bom? Que é especializada, ela fica com uma forma meio ovalada, né? Ou meio trapezoidal, né? Também parece um trapézio. E ela é especializada em fazer secreção. É como aquela do pâncreas lá que eu coloquei no OneNote, certo? Então ela vai receber substâncias do retículo endoplasmático rugoso, por exemplo, vão para o Golgi, ele processa, empacota e manda para fora, né? Mas repara nessas faces do Golgi, gente. A face que é voltada para o retículo endoplasmático é chamada face cis. A face que é voltada para a membrana plasmática, né, para fora da célula, é a face trans. É só mesmo para a gente poder localizar o Golgi dentro da célula, né, e identificar as partes do Golgi. Então vamos lá, iniciando a secreção, olha que bonitinho a animação, ó. Então o retículo endoplasmático rugoso fez uma vesícula de transporte, ela vai se deslocando em direção ao Golgi. Olha aí, o Golgi recebeu a substância e agora está processando ela, né? E depois, ó, o Golgi empacota como vesícula de transporte, como vesícula de secreção, né? A vesícula de transporte é a primeira, que vem do retículo para o Golgi. Agora, essa segunda que já vai tirar a substância da célula é a vesícula de secreção. Então, continuando, ó, ela vai até a membrana plasmática, sofre a fusão, né? E realiza a exocitose ou plasmocitose. Tá? Então, agora na sequência mais rápido. Ó. Beleza? Ó. Mandou para o Golgi processou e empacotou. Né? Esse pacote, entre aspas, é a vesícula de secreção. E a vesícula de secreção foi até a membrana plasmática e jogou para fora a substância. Tá? Então, eis aí a principal função do Golgi, tá, gente? Essa, né? A secreção celular. Agora, essa outra que eu tinha colocado na nossa listinha do OneNote, ó. Formação do acrossomo. Então, aqui você tem a célula chamada espermátide. Lembra daquela história da gametogênese, né? Que a gente tinha visto. Espermatogênese, óvulogênese. Então, aqui está a espermátide. Ela já é haploide, né? Se for uma espermátide humana, ela já é N igual a 23. Só falta mesmo o quê, gente? Só falta ganhar o flagelo, o acrossomo, para se transformar num espermatozoide. Então, iniciar a espermiogênese, ó, que é a transformação dessa célula. Tá vendo que barato como ela vai se transformando? Olha o Golgi. O Golgi vai formar, olha lá, ele mandou grandes bolsas dele, né? Para a parte anterior do espermatozoide, para a ponta do espermatozoide. E essa bolsa vai virar o acrossomo. Enquanto isso, o flagelo já foi sendo feito, né? O flagelo também foi crescendo a partir dos centríolos, que aliás isso é função dos centríolos, e o acrossomo se formou aqui. Então esse acrossomo ele é cheio de enzimas, né? Ele quando o espermatozoide encosta no óvulo, é ele que perfura a parede do óvulo, tá? Para que haja fecundação. Olha lá. Então você vê que ao mesmo tempo a espermátide ela vai ganhando o flagelo por um lado e formando o acrossomo por outro lado. Né? E o acrossomo está sendo formado pelo complexo de Golgi. Beleza? Gente, não sei se vocês estão vendo aqui no texto, né, do lado, ele fala assim, o acrossomo, no fim já do textinho aqui, ó, o acrossomo contém enzimas importantes que degradam as membranas protetoras do ovócito, né, durante a fecundação. Entre parênteses, ele pôs óvulo. Só lembrando que o que a mulher libera, né, para ser fecundado é o ovócito secundário, lembra? E depois que tem a fecundação, é que esse ovócito secundário vira o óvulo, né? Então, realmente, é mais correto a gente falar assim. O acrossomo, ele perfura o ovócito secundário ainda, né? Antes de ser o óvulo, tá? Então, essa é a formação do acrossomo. O que mais que o Golgi faz, ó? Então, o Golgi faz os lisossomos também, gente, tá vendo? Olha aí.
Então, o Golgi libera uma vesícula dele. Ao invés de ser a vesícula de secreção, ela passa a ser a vesícula, ela passa a ser o lisossomo, né? Passa a ser o lisossomo. É isso aqui, ó. Certo? Beleza. Engraçado, no planeta Bio não tem a formação da lamela média, parece, né? Depois já vai falar só de lisossomo, ó. Entendeu? Poxa, então vou fazer uma coisa. Eu vou tentar aqui, gente. Vou tentar uma vez só fazer isso. Eu vou tentar desenhar a formação da lamela média no OneNote. E eu vou compartilhar de uma forma diferente agora. Vamos ver se isso ajuda um pouco, né? Quer ver? Eu vou pôr na mesma página do complexo de Golgi. Aí, se travar, eu vou desencanar Professor, e mostrar por PowerPoint. Fala, David. posso fazer uma pergunta antes disso? Claro, manda bala. A fusão da vesícula com a membrana, o que resta da vesícula, ela é incorporada na membrana ou ela é desintegrada mesmo? Ela é incorporada na membrana. Muito boa pergunta, David. É isso mesmo, tá? Ela vai incorporar e passa a ser... A membrana realmente ganha mais membrana, né? Ela fica maior, entendeu? É isso mesmo. Você sabe que esse é um dos motivos pelo qual uma célula vai aumentando de tamanho, né? Naquela fase G1. Vocês lembram, não? Que a célula vai crescendo? Até por causa dessas membranas de vesícula que ela vai ganhando, tá? Bom, eu estou desenhando aqui, ó, uma célula vegetal, né? Na telófase da mitose, gente. Inclusive Professor, isso. o senhor não está compartilhando, não. Não tô, né? Não. Peraí. Professor, no planeta Bio eu acho que tem a formação da lamela média, só que fica na parte de núcleos. Eu lembro de ter visto. Será que é isso? É a Fica Letícia que na me falou? mitose, se não me engano. Não, é a Ana. Oi, Ana. Poxa, Ana, eu acho que você tem razão. Lá na telófase vegetal, né? Isso, eu lembro de Nossa, ter Letícia. visto. Tá bom. Então, ó, vou fazer assim. Como eu já fiz aqui a célula, eu vou tentar compartilhar com vocês. E aí, se não der, a gente volta lá. E eu vou mostrar no Planeta Bio também, tá? Vamos ver, acho que agora... Vamos ver, então, se vai dar certo. Vocês estão vendo aqui a célula de baixo, né? A célula vegetal, tá? E, basicamente, eu vou fazer um desenho bem simplificado, tentando não sobrecarregar o OneNote, vamos ver se eu consigo. Do Golgi se adaptando. Quer ver, gente? O Golgi, ele se adapta dessa maneira aqui, ó. Ele vai formando uns pacotes. Sabe os dictiossomos? Olha que barato. Os dictiossomos vão fazendo isso. Eles vão se concentrando no meio da célula, né? Assim, ó. Como se fosse uma barricada, mas com espaços entre eles, né? Então, esses pacotinhos que vieram dos dictiossomos, eles vão ficando cheios de um polissacarídeo chamado pectina. Pectina, tá? E isso aqui vai virar a lamela média, né? Então, vou colocar aqui, ó. Vou para cá, depois eu ligo com uma flechinha, ó. Lamela média, tá? Com pectinas. Então, esses são polissacarídeos diferentes da celulose, entendeu? E feitos pelo Golgi, né? Vou fazer aqui um boxinho. Assim, ó, tá? Com pectinas. E isso aí, gente, fica então sendo como um alicerce, né? Para nova parede celular. Então, aqui está a lamela média, ó. É isso, né? Por quê? Porque depois, ao redor da lamela média, né, e desses dictiossomos do Golgi, é que a celulose vai ela vai impregnando essa estrutura, entendeu? Então, tudo isso depois vai ficando cheio de celulose, tá? Aqui, assim, ó. A celulose começa, né, a se concentrar aqui em volta. Pronto, já foi demais para ele, ó. Mas você viu, né, o que eu estava querendo fazer. Aí eu vou voltar lá para o Planeta Bio, que nem a Ana me falou. É isso mesmo, eu também lembrei, Ana. Está lá na mitose, né?
e mostrar isso para vocês com outra cara agora, gente. Quer ver? Cadê aqui? Achei. Então você viu, né? Os dictiossomos ficam no meio da célula, aí eles vão produzindo essa pectina e vão se empilhando ali. Eles ficam parecendo saquinhos de areia. Só que ao invés de areia tem pectina, né? Tá? Eu continuo compartilhando? Não, né? Não, você parou. Caiu tudo aqui. Tá voltando, ó. Agora sim. Então ficam esses saquinhos, né? Cheios de pectina lá empilhados no meio e servem de base para a nova Antes, parede prof. celular. Ah, porque aqui já está na meiose, né? Aí, ó, gente, é isso. Tá vendo? Ó, você vê, aqui está numa mitose vegetal, né? E quando chega na telófase, você tem esse tipo de citocinese na célula vegetal chamada centrífuga, porque é do meio para fora, né? Ao invés de cortar a célula em duas, de fora para dentro, que é o que acontece na célula animal, corta a célula em duas de dentro para fora, né? Então vamos ver aqui a cena, ó. A paredinha que vai ser construída. Ah, ele está mostrando desde a metáfase, na verdade. Metáfase, anáfase. Ó que legal. Telófase. Agora o complexo de Golgi vai cortar aqui no meio, ó. Ó a lamela média aí, tá vendo? Então, esse tracejadinho que ele mostrou são os dictiossomos formando a lamela média, tá? Só foi mesmo o movimento, né, que a gente conseguiu perceber, tá? Mas beleza, ó, a formação da lamela média de pectina e depois celulose por fora. Então é como se a lamela média fosse um alicerce, né, uma base, um início, e depois a celulose vai ficando agregada por fora, tá? Beleza. Bom, então sendo assim, essas foram todas as funções, né, gente, do Golgi. E a última delas, voltar lá para a página do citoplasma, ó. A última função do Golgi tem a ver com essa parte que eu chamei de citoplasma 2. Porque uma vez que o Golgi formar os lisossomos, e a gente viu eles sendo formados aqui, né? Mais uma vez, ó. Ele empacota as enzimas e ao invés de irem para fora por secreção, elas ficam dentro da célula, ó, na bolsa, né, entre aspas, chamada de lisossomo. Olha aí. Então, os lisossomos são vesículas que se desprendem do complexo de Golgi, né? E as enzimas digestivas contidas nos lisossomos são sintetizadas, né, antes disso tudo, no retículo endoplasmático granuloso. E para que ele vai servir mesmo? Ele vai servir para a digestão intracelular, né, gente? Então, os lisossomos, por sua vez, eles vão poder fazer o quê? Eles vão poder fazer fagocitose, né, pinocitose, autofagia, vários tipos de digestões intracelulares, não é verdade? Então, olha só, eu vou abrir aqui agora a própria apostila de vocês e a gente vai dar uma olhadinha nessa parte do complexo de Golgi, gente, juntos, né, na apostila, para depois eu voltar para o site lá, para o Planeta Bio, quer ver? Achei. Tá aqui a minha apostila, achei igual a de vocês, né? Olha só. Certo, certo. Né? Então, essa é a imagem que vocês têm aí, ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, ó. Essa imagem que vocês têm na sua apostila. Certo? E ele está mostrando essas ações, né, que o lisossomo pode fazer, certo? Então ele está explicando, ó, a membrana lisossômica tem uma proteína que funciona como bomba de H+, de modo a manter o pH certo 5,5, né? É um detalhe. Lá dentro, necessária atividade lisossômica, dessas enzimas lisossomais, né, gente? E a digestão do material englobado por endocitose é feita nos vacúolos digestivos, né? Tá? Também é outra coisa que acontece a reciclagem de estruturas celulares velhas ou defeituosas, né? É feita nos vacúolos autofágicos, tá? Que são vacúolos também, como se fossem de digestão intracelular, gente, mas vacúolos que digerem partes da própria célula, né?
Então, quando faz uma digestão de partes da própria célula, a gente chama isso do quê? De autofagia, né? Ao invés de fagocitose e tal, é autofagia, tá? Então, ó, voltando para o site, quer ver? Olha aí, a principal função dos lisossomos é a digestão intracelular das partículas englobadas e tal, né? Por pinocitose ou fagocitose, tá? Então, a gente vai ver aqui justamente um esqueminha, gente, da fagocitose. Então, vamos lá. Aqui você tem uma partícula sólida do lado de fora e a célula está aqui, né, do lado de dentro. Eu até mostrei isso para vocês de uma forma rápida naqueles transportes biológicos, lembra? Acho que eu usei como exemplo uma ameba, né? Então, uma ameba fazendo uma fagocitose de um alimento. Pode ser isso aqui. Essa pode ser uma ameba, célula grandona, e ela vai fagocitar a partícula sólida. Vamos ver aqui, ó. Fagocitando, ó que barato. Beleza? Então, projetou a membrana plasmática, capturou a partícula. Esse é o pseudópode, né? E aí joga a partícula sólida para dentro da célula. Né? Continuando o processo, ó. Pronto. Então, o que era um pseudópode formou agora o que, gente? Um fagossomo, né? Tá vendo que legal como ele põe para dentro o vacúolo? Então, esse é o vacúolo alimentar, ou também chamado fagossomo. Olha que legal. Então, ele vai percorrendo a célula, o citoplasma, né? E o lisossomo, olha o lisossomo aqui, ele já vai se aproximando do fagossomo para fazer a digestão, né, do alimento, gente. Quando o lisossomo se fundir à membrana do fagossomo, ou vacúolo alimentar, esse vacúolo passa a ser chamado de vacúolo digestivo. Quer ver? Olha aí. Encostou, vai encostar, né? Sofre a fusão e eu passo a chamar de vacúolo digestivo. Olha que legal. As duas membraninhas se ligaram, né? Beleza? Olha que barato, gente. E agora, pronto, vacúolo digestivo. Ele pode chamar também, você está vendo, ó, de lisossomo secundário. Esse termo aqui nunca é usado, gente. É um termo em desuso, tá? Então desencana dele. É melhor chamar de vacúolo digestivo mesmo, onde está acontecendo a digestão daquela partícula de alimento. Olha aí o processo continuando. Só vai sobrar o quê? Resíduos dentro da célula, né? Então lembra como é que eu vou chamar agora? O último vacúolo, antes de acabar o processo, é o vacúolo residual. A célula absorve tudo que ela tem que absorver, tá? Ela pega a glicose, ela pega aminoácido. Olha lá, e o último que saiu, né, era o vacúolo residual, beleza? Então, a eliminação dos resíduos você pode chamar de plasmocitose ou de exocitose, né? Lembra que eles são sinônimos. E aí secretou para fora. Então, essa era a fagocitose. Tem uma parte aqui, gente, do site que eu encontrei outro dia que é muito legal e tem a ver com isso. Só que aí faz um link com outro setor, né? O setor, se eu não me engano, do rosa, não tenho certeza. Que é esse aqui, ó. A parte de protozoários. Lembra que vocês viram as protozooses? Né? E os protozoários? Olha que barato, gente. Porque aí você abre em protistas, né? O site tem protozoários e algas, quer ver? Olha só. Protozoários e algas. Vamos lá. Por que ele está demorando? Vou fechar isso aqui e ver se ajuda um pouco. E aí? Engraçado, não abriu aqui. O que eu queria te mostrar aqui é o seguinte, que quando você abre nos protozoários, tipo ameba e tal, né? Ele te dá um link com vídeos que ele separou do YouTube que mostram no microscópio a ameba fazendo fagocitose. Entendeu? Aí abriu, ó. Então, protozoários e algas, né? Aí, em protozoários, olha só, os flagelados tipo Trypanosoma cruzi. E aí embaixo tem veja vídeo no YouTube.
São vídeos curtinhos que eles puseram, tipo 40 segundos, 1 minuto, que mostram tipo, o Trypanosoma cruzi entrando numa célula invadindo do coração. Aí você põe os ciliados, ele mostra uma vorticela. E nos risópodes, né, tipo ameba, ele mostra os pseudópodes fazendo a fagocitose, né? Então, tipo, veja o vídeo no YouTube. Deixa eu ver se dá para a gente ver aqui rapidinho. Dá, ó, você vê, é um videozinho de 30 segundos, gente. Vocês estão vendo? Essa ameba está viva, está no microscópio, e aí ela manda um pseudópode, né? E vai englobando as partículas alimentares. Entendeu? Então ela está capturando, né? Alimentos. Então, tipo, tem uma partícula alimentar aqui, tem uma partícula alimentar aqui, ó. Você vê o pseudópode dela, né? Capturou, depois lá dentro é tanta coisa que a gente não consegue ver direito, né? Mas aí forma vesícula disso, vesícula daquilo, entendeu? Né? Ah, e olha essa daqui é mais bonitinha ainda, ó. Por quê, gente? Porque é uma ameba comendo um paramécio, olha que barato. A ameba está aqui em cima, né? E ela está devorando, ó, fazendo pseudópodes em volta de um paramécio. O paramécio tentando escapar aqui, tá vendo? Ó? Aí ela fechou aqui, você vê que as duas pontas do pseudópodes se encostam, né? Sofrem uma fusão. Olha a fusão aqui, ó. E isso é que vai virar o vacúolo, primeiro alimentar, que é o fagossomo. E depois os lisossomos vão se fundir ali, né? E lançar as enzimas em cima. Ah, já está fundindo. Olha aqui, tá vendo as enzimas, gente, dos lisossomos? Ó, as enzimas já estão sendo jogadas no paramécio. Olha ele ficando doidinho, ó, tentando se livrar. Mas já era, né? Game over para ele. Então já foi digerido pela ameba. Então essa parte aqui do site é muito legal, né? Muito bonitinha. Tá? Então, beleza. Voltando aqui para os lisossomos. Então, essa é a fagocitose, gente. Né? Ou pinocitose. Lembra que se for de alimento líquido vai ser pinocitose, né? Mas o processo é muito parecido. Só que ao invés de formar pseudópode, forma invaginações da membrana, lembra? Aí as outras duas coisas que o lisossomo faz são autólise e autofagia. Olha aí, tá bom? Na autólise, olha, trata-se da destruição integral da célula por enzimas lisossômicas ou enzimas lisossomais, né? A autólise, por exemplo, ocorre durante a regressão da cauda do girino, chamada metamorfose, né? Durante a metamorfose dele, na verdade. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui na autólise da cauda, gente. As células vão sendo autodigeridas pelos lisossomos, olha que barato, né? Regressão total da cauda. A cauda vai desaparecendo. De novo, ó. Lógico que demora algumas semanas para isso, né? Vai devagarinho, mas vai digerindo a cauda. Beleza? E a autofagia? A autofagia é outro tipo de digestão que o lisossomo faz, né? Ó, o processo em que a célula degrada partes internas, como organelas em desuso, tipo uma mitocôndria velha. Ela pega uma mitocôndria velha e faz a digestão, entendeu? Promovendo, né, uma renovação celular com economia de energia, reaproveitamento de material. A membrana do retículo endoplasmático não granuloso envolve a organela em desuso, formando o chamado autofagossomo, né? Ou vacúolo, e depois vai formar o vacúolo autofágico, porque o lisossomo vai se fundir a essa organela que foi marcada, né, pelo retículo liso e vai formar o vacúolo autofágico, olha lá, local de degradação da organela englobada. Tá bom? Beleza. Agora aqui um detalhe, gente. A autólise, a gente em geral usa mais esse termo para mortes da célula acidentais, né? Como é o caso de alguma doença respiratória. Eu vou te mostrar isso num slide meu aqui agora, tá? E quando é uma morte da célula programada no DNA, ela pode receber um outro nome, tá? Um outro termo chamado apoptose. Então, o mais correto mesmo é a gente chamar esse desaparecimento da cauda do girino de apoptose. Não deixa de ser um tipo de autólise, porque as células estão morrendo, tudo bem, né? Pelo lisossomo. Mas não é uma morte acidental, né? É uma morte programada no DNA. Então isso já faz parte do desenvolvimento embrionário dos anfíbios, né? Dos girinos, etc. Então é a apoptose. Nós temos também apoptose no corpo humano, né? Vocês sabem que por sermos cordados, quando a gente está na fase embrionária, pessoal,
Mesmo nós humanos, nós temos um pedaço de cauda, né? Um pedaço de cauda que é uma continuação da nossa coluna vertebral. Porque os cordados todos têm a cauda pós-anal, né? E durante a nossa embriogênese, essa cauda vai sendo digerida, entendeu? Ainda bem, né? E a gente nasce sem a cauda. E esse processo de digestão da nossa cauda é uma apoptose, entendeu? Ah, Castilho, mas é um tipo de autólise? É, mas especialmente chama-se apoptose. Então, quer ver? Eu preparei um slide sobre isso. Acho que eu estou com ele aqui já aberto, não. Deixa eu ver. Sim. Que justamente, pessoal, é o mesmo slide que tem aquelas especializações da membrana, né? Que a gente viu na semana retrasada, ó. Dos desmossomos e tudo, né? Microvilosidades, certo? E aí vem essa história dos lisossomos. Olha quantos tipos de digestões intracelulares diferentes eles podem fazer, né? Então, digestão intracelular que acontece por fagocitose, pinocitose, né? Autofagia, autólise e apoptose, né? Então, vou até colocar aqui, mas para isso eu preciso sair da tela grande, ó. Eu vou mudar isso aqui, ó. Apoptose, eu vou pôr entre parênteses, é a morte celular, né, programada. Essa é a diferença. Entendeu? Tudo pelo lisossomo, tá? Lembra disso. Mas ela é programada no DNA, né? Então, peraí, aqui vale a pena um exemplo. Esse nome tão diferente aí, né? Vamos pensar aqui, ó. Regressão, aquela do girino, vou pôr aquela. Regressão da cauda do girino, porque isso está programado, né, gente, no DNA dele, para acontecer durante o seu desenvolvimento embrionário. Mesmo ele já estando fora do ovo, né? Ó, já na metamorfose dele, mas está programado no DNA, tá vendo? Então, né, é a regressão da cauda do girino. Beleza? Aqui está mostrando a fagocitose, né? Mais um exemplo, uma imagem. Os macrófagos fazem isso no nosso sangue, mas aí é para defender o corpo de bactérias, né? Defender o corpo de protozoários. Olha que legal aqui, gente. O macrófago fazendo fagocitose, né? A pinocitose, né? Digestão de partículas líquidas. Então, as nossas células de defesa também podem fazer pinocitose para defender o nosso organismo, né? E uma ameba pode fazer também para se alimentar a pinocitose. Agora, olha só que interessante, gente, aqui alguns aprofundamentos, para depois quem quer fazer aí, quem vai fazer medicina, quem vai fazer biomedicina, farmácia e para todo mundo também, né? Para a gente ver um link, pelo menos, dessa parte tão cheia de detalhezinhos da biologia com o ser humano, né? Com a nossa saúde. Então, olha só, a pinocitose em células humanas. Especialmente importante em neurônios. Os nossos neurônios fazem pinocitose, gente. Né? Problemas nos lisossomos podem causar doenças neurológicas como essa, a doença de Tay-Sachs, tá bom? É uma doença grave em que o bebê vai tendo, já a partir da infância, né? Da primeira infância, ele vai tendo destruição de neurônios por acúmulo de neurotransmissores, entendeu? Porque o que tem que acontecer é, por pinocitose, os neurônios absorvem os neurotransmissores, capturam e depois degradam esses neurotransmissores, né? Que são moléculas grandes, tipo noradrenalina, acetilcolina, dentro do citoplasma do neurônio. Se não acontece essa degradação, gente, esses neurotransmissores vão se acumulando dentro do neurônio, entendeu? Porque os lisossomos falham. E aí os neurônios vão morrendo. Então essa doença de Tay-Sachs, ela vai trazendo uma série de problemas para o bebê, né? Então, você está vendo? Problemas no fígado, problemas nos olhos, né? Problemas no cérebro, etc. E ele vai tendo uma neurodegeneração. Então, vai trazer retardo mental, mas ainda muito mais do que isso, essa pessoa vai entrar muitas vezes no estado vegetativo e vai acabar morrendo, né? Entrar em coma tal e acabar morrendo, tá? Então, você vê como essa pinocitose, né, não pode falhar de jeito nenhum. Olha a autofagia, que legal, que eu estava te falando. Digestão de estruturas da própria célula como mitocôndrias velhas. Então, isso aqui é dentro do citoplasma, né? Forma esse vacúolo autofágico, em que as mitocôndrias são digeridas, gente. E depois tem que fazer exocitose, hein? Tem que depois jogar fora os resíduos da própria mitocôndria, né? Aí você fala, poxa, Castilho, mas aí a célula fica sem mitocôndrias? Não, porque aí ela tem outras mitocôndrias, né? Então, cada célula tem 20, 30 mitocôndrias, gente.
e ela destrói as velhas, ela destrói as que estão sem uso, entendeu? Isso é muito legal. Então ela vai reciclando, né? Uma célula muscular, ela faz isso, por exemplo, constantemente, tá? E as mitocôndrias, como têm a capacidade de autoduplicação, elas podem se duplicar sozinhas. Então as mitocôndrias mais novas vão dando origem a novas mitocôndrias, né? E essas que já estão mais envelhecidas e tal vão sendo digeridas e destruídas, tá? Olha a autólise que eu falei para vocês quando é acidental, gente. Então, uma morte celular acidental por ação lisossômica. Isso pode causar essa doença, por exemplo, chamada silicose no ser humano, né? A doença dos mineiros, dos operários de Minas. Aqui você vê um pulmão sadio ao raio-x e aqui você vê um pulmão com silicose. Tá vendo? Todo com áreas destruídas. Sabe o que acontece? Olha aqui outras imagens, ó, da silicose, né? O que acontece, gente, é que o operário de Minas, né, por exemplo, mina de granito, sabe, de mármore, né, e etc., de basalto, quando ele vai quebrando a pedra, ainda mais dentro da caverna, né, ele vai aspirando pó de pedra. Esse pó de pedra tem partículas de sílica. Pensa, é a mesma coisa que faz o vidro, né? Então são cristalzinhos microscópicos. Eles vão parar nos pulmões do cara. E quando chega lá, os macrófagos, eles acham que é um invasor, eles acham que é um parasita, né? E eles tentam fagocitar essa sílica, entendeu? Envolvem com o vacúolo alimentar, trazem o lisossomo, fazem o vacúolo digestivo, só que não consegue digerir a sílica porque é um cristal, né? Não é uma proteína, não é uma matéria orgânica, imagina. E o que acontece é que a sílica, ela parece uma estrelinha, gente. Sabe aquele shuriken, aquela estrelinha ninja? Parece aquilo. Então, as pontinhas da sílica perfuram o vacúolo digestivo. E todas as enzimas dos lisossomos vazam dentro da célula, entendeu? Vazam e começam a digerir a própria célula de dentro para fora. Então, acontece uma morte celular acidental. E essas enzimas lisossomais, elas vazam para fora da célula, porque estourou, né? E começam a digerir o tecido em volta. O que você tem em volta? Alvéolos pulmonares, super delicados, e eles começam a ser digeridos pelas próprias enzimas dos glóbulos brancos, dos macrófagos, entendeu? E aí esse tecido, que era respiratório, passa a ser substituído por tecido de cicatriz, entendeu? Ó, cada grão de sílica que chega aos pulmões provoca uma pequena cicatriz e fica preso lá. A cicatriz é por causa disso, é porque a célula morreu e digeriu os alvéolos pulmonares, né? De grão em grão, o pulmão vai endurecendo, porque é tecido de cicatriz. Não é mais tecido respiratório, né? Ele é, aliás, feito de tecido conjuntivo e tal. Então, na radiografia dos pulmões, começaram a aparecer imagens brancas que vão ficando cada vez maiores. Tá? Então, você vê que esse texto está bem popular, né? Ele está bem para assim, as pessoas entenderem o que é isso, assim, de uma maneira simplificada. E a silicose costuma surgir depois de alguns anos de trabalho em Minas. Lógico, se a pessoa não usar máscaras. Se for um operário consciente, né, e uma empresa que se preocupe com seus funcionários, ela vai fornecer máscaras, mas é máscara, gente. Não é essa mascarinha que a gente usa contra coronavírus, não, né, essa de paninho. É aquela máscara, meu, que tem uns tubos assim, sabe? É máscara pesada, né? Porque aí ele respira e todas essas partículas ficam para fora. Não pode entrar nem, sabe, por aberturas da máscara, né? E aí ele fica livre. Agora, se o cara falar assim, não, essa máscara é besteira, isso aí não faz nada para mim, olha o que vai acontecer, tá? Ele vai adquirir essa silicose aí, né? Beleza? Diga, David, você perguntou alguma coisa? Você ia perguntar? Pode falar. Professor, os lisossomos conseguem digerir íons, propriamente dito, ou não? É só proteína, só moléculas desse tipo? Você consegue digerir o que você falou, perdão? Íons mesmo, sabe? Mas aí não precisa. Se forem íons, David, eles atravessam direto a membrana plasmática por difusão, entendeu? É que veio uma curiosidade, porque ano passado eu fui na nutricionista e Uhum. ela, como eu tô abaixo do peso pra minha estatura, esse negócio, ela falou pra Aí, me evitar comer peixe, por sei. causa de mercúrio, esses negócios. Aí eu queria entender, tipo, como que funciona, tipo, Nossa, bom, aí assim, só se você comesse um peixe contaminado, né? Por mercúrio. Tudo bem que a gente não consegue saber qual não está contaminado por mercúrio, né? Mas a gente torce para que seja uma coisa rara, né?
Na verdade, ninguém quer comer um peixe e vai fazer mal para qualquer pessoa, né? Comer Eu um não lembro peixe se com era, mercúrio. eu não lembro se era mercúrio realmente dito, mas tipo, ela falou que É, como eu sou abaixo do peso, é, era perigoso o mercúrio ir pro meu cérebro, algo assim do tipo, eu não entendi direito. curioso Eu, isso que ela falou, eu porque na queria. verdade faria mal para qualquer pessoa, né? Isso, Uhum, entendeu? Eu não sei. Qualquer pessoa que ingerir um peixe contaminado com mercúrio vai ter esse acúmulo do mercúrio no corpo, porque vai ter aquele efeito cumulativo, né? Sabe? A biomagnificação, né? Da ecologia. Faria mal para qualquer pessoa, certo? Agora, não sei que relação que pode ter com o peso, com a massa. Realmente uhum. não faço ideia. Eu sei que tem peixes mais perigosos e menos perigosos, né? Se você pegar um peixe de topo de cadeia alimentar, tipo cação, que é um tubarão, na verdade, né? É mais provável que ele tenha altos índices de mercúrio, se for uma carne contaminada, né? Então você pode evitar peixes assim, né? Tipo carne de cação. Mas outros, ainda mais peixe de rio e tal, não sei, acho difícil, tá? Beleza, Beleza, valeu, professor. É que eu imagina, tava curioso, eu ainda não tinha entendido muito bem o porquê disso. tranquilo. Eu também não entendi muito bem, não, qual que é a relação direta que ela fez, entendeu? Não sei direito te dizer, David. Mas, gente, aqui tá, apoptose, morte celular programada, como eu te falei, né? Nas células embrionárias. E aqui tem um outro exemplo, além daquele da cauda do girino. Essa é uma mão humana, sendo formada durante a embriogênese. E olha que legal, gente, os ossos já estão aqui, né? No meio dos dedos. E a pele, para separar os dedos, ela vai sendo digerida. Ela vai sendo escavada, tá vendo? Ó? E essas células, então, vão sendo autodigeridas por apoptose, porque é uma coisa programada no DNA, né? Você sabe que em algumas pessoas isso aqui falha, o processo falha, né? E a pessoa nasce com alguns dedos grudados. Não sei se você já viu. Nasce dois dedos assim, né? Dois dedos assim, ou às vezes os dois dedos do meio assim, ó. Tipo com uma pele só aqui, entendeu? Assim, ó. Porque falhou a apoptose. Às vezes é nos dedos do pé. A pessoa nasce tipo com os dois dedos do meio do pé grudados assim, ó. Então essa apoptose nem sempre é perfeita. Ela pode falhar, tá certo? Olha lá na cauda do girino, ó, que nem a gente pôs o exemplo ali atrás, né? Beleza, gente? E aí tem uma outra organela que vale a pena aqui eu mencionar, chamada peroxissomos, além dos lisossomos, tá? O que eles são? Vejam, vesículas celulares com enzimas para degradar substâncias tóxicas, né? Então, por exemplo, esses peroxissomos são tipos de lisossomos, né? São muito parecidos, mas eles são mais específicos. Então, eles podem ter essa enzima catalase que degrada H2O2, a água oxigenada, tá vendo? Essa água oxigenada, gente, ela se forma naturalmente na célula por vários metabolismos celulares, inclusive a respiração celular, né? Só que ela é um radical livre. H2O2 é muito reativo e ele pode reagir com várias membranas e degradar a parte interna da célula, né? Então, os peroxissomos vão lá e degradam H2O2, você entendeu? Formando água e oxigênio. Então, eles é que têm essa enzima aí, a catalase, para fazer isso, né? Agora, isso é um dos exemplos, viu, do peroxissomo, porque ele também pode ter enzimas que degradam ácidos graxos de cadeias longas que podem se acumular dentro da célula, né? E aí esses ácidos graxos, lembra que são componentes dos lipídios, eles podem intoxicar a célula. Então o peroxissomo vai lá e degrada também, entendeu? Então olha que legal o problema que pode acontecer agora também fazendo um link com a medicina, né? Problemas nos peroxissomos podem gerar doenças neurológicas graves, como a adrenoleucodistrofia. O que é essa doença aí que parece um palavrão, gente? É uma doença que vai degradando o sistema nervoso da pessoa e a partir da infância já ela vai tendo a locomoção parada, né? Ela vai tendo uma interrupção do aparelho locomotor dela, tá? Isso é um dos problemas. Então ela vai ficando travada, a criança não consegue mais andar e tal, e sendo que antes ela era normal, hein? E aí, mas também o sistema nervoso central vai sendo afetado, então ela vai perdendo a memória, depois ela pode entrar em coma e ficar no estado vegetativo até que acaba morrendo. Então é uma doença extremamente grave. Ainda bem que rara, é um caso a cada 100 mil, 200 mil nascimentos, né? Essa doença é retratada nesse filme aqui, ó, que eu pus no slide,
Tá vendo? Um filme chamado Óleo de Lorenzo, né? Um filme lá de Hollywood mesmo, super bem feito, né? E extremamente triste, porque ele mostra um caso verídico de uma criança que tinha adrenoleucodistrofia, tá? E aí mostra a história, é mais voltado no pai dessa criança, que se torna um autodidata. Ele não era médico, nem biólogo, nem nada, né? Mas ele, de tanto estudar isso, ele acaba chegando e descobrindo um tipo de óleo, por isso óleo de Lorenzo, que essas crianças passam a ingerir até por sonda, né? E que começa a melhorar o estado delas, tá? E o filho dele, então, inclusive, melhora. Não que fica bom, assim, perfeito, né? Mas ele acorda, sabe? Ele sai do coma. Então é muito legal, se puder ver esse filme, ó, Óleo de Lorenzo. Mas já aviso que é triste para burro, tá bom? Bom, depois eu vou mandar pelo Rubão esse slide que eu fiz, tá, gente, para vocês. Junto com esse OneNote aí, porque apesar do OneNote estar travando, eu consigo transformar em PDF e mandar para vocês, né? E aí a gente viu, então, dessas aulas 31 e 32, olha, os lisossomos e todas as suas funções, e os peroxissomos, né? E aí, para finalizar, centríolos, olha. O que os centríolos fazem? Participam da divisão celular, porque eles organizam as fibras do fuso, lembra? E também da movimentação celular, gente. Quando, olha aqui o parzinho de centríolos. Quando os centríolos dão origem aos flagelos e aos cílios, né? Depende da célula. Tá? Então, voltando aqui no site Planeta Bio, acho que tinha alguma parte aqui que falava dos centríolos. Deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Ah, aqui, ó, centríolos, tá vendo? Aliás, ele mostra também peroxissomos, né? Então, mostra que os centríolos têm essa estrutura proteica, toda proteica, né? Ao par de centríolos aqui. E a sua função é essa, duas coisas principais, né? Participam da divisão celular nas células animais, quer dizer, organizando as fibras do fuso, né? E são responsáveis pela formação de cílios e flagelos, lógico, nas células que têm, né? Cílios e flagelos, tá? Beleza? Muito bem. E aí, mais uma coisa que você... Ah, só lembra de uma coisa, gente, o centríolo, ele não está presente em várias células animais, em várias células vegetais, né? O site até lembra pra gente isso, ó. Os centríolos estão ausentes nas células das gimnospermas e angiospermas, pinheiros e plantas com flores e frutos, né? Agora, células animais, essas todas têm centríolos, tá? E ainda voltando para a sua apostila, ela entra também, pessoal, em alguns pequenos detalhes de mitocôndrias e cloroplastos, só mais lembrando mesmo a função delas, porque essas organelas, elas são melhor aprofundadas no outro setor, na botânica, quando vocês veem lá aprofundamento do metabolismo energético, da fotossíntese, né, da respiração celular. Então, olha só lembrando que as mitocôndrias têm essas prateleiras membranosas internas, que são membranas internas, né, mitocondriais, e é onde acontece uma das fases da respiração celular, que é a cadeia respiratória, né? Então, nessas cristas, ó, chamadas cristas mitocondriais. E os cloroplastos são aquelas organelas responsáveis pela fotossíntese, né? E eles também têm especializações de membranas internas. Mas aqui para quê? Para ficar o quê, gente? A clorofila acumulada, né? Então, a clorofila que é justamente o pigmento fotossintético, tá bom? E é justamente isso que o site Planeta Bio agora também mostra, ó. As mitocôndrias, eu vi que o David levantou a mão aí, né, David? Antes de você perguntar, só complementar isso, ó, que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, eles têm o seu DNA próprio, né? Tá certo? A gente está vendo isso melhor na mitocôndria. Deixa eu voltar para ela aqui. Olha o DNA mitocondrial. São as duas únicas organelas que tem, gente. DNA mitocondrial e DNA do cloroplasto, ó. Tá? Mas, assim, são organelas atípicas, né? E elas vieram provavelmente... Lembra que a gente viu isso lá no começo do curso? Daquele processo chamado... É uma teoria, né? A teoria endossimbiótica. Que no passado distante, células eucarióticas englobaram bactérias aeróbicas, que viraram mitocôndrias depois, né, com o tempo, e englobaram bactérias fotossintetizantes, tipo cianobactérias, né, que depois viraram os cloroplastos. E o indício dessa teoria endossimbiótica é que essas organelas têm o quê? O seu próprio DNA, tá bom? O DNA mitocondrial e o DNA do cloroplasto, né? Oi, David, pode falar, deixa eu ver aqui o que você ia me perguntar.
Professor, você disse que nas gimnospermas e nas angiospermas os centríolos são ausentes, certo? São ausentes, é. E quem organiza os fusos, então, para a divisão celular nessas plantas? Então, aí na célula vegetal, as fibras do fuso vão ficar presas, David, na parede celular. Elas chegam assim, ó, e se instalam na parede celular num polo e se instalam na parede celular no outro polo, tá? Ela que serve de alicerce, né, para as fibras do fuso depois puxarem e separarem as cromátides irmãs e tal, tá bom? Ah, tá, justo. Beleza, valeu, professor. Imagina. Gente, então é tudo isso, né? Não é só isso, é tudo isso de citoplasma, tanto que tem citoplasma 1, citoplasma 2. E como eu te falei, eu vou te mandar o PowerPoint pelo Rubão, ele vai colocar para vocês, tá? Vai postar para vocês. E os OneNotes aí que eu fui fazendo, tá certo? Vou fazer todos e também com o gabarito desse exercício das aulas 31 e 32 sobre essas organelas do finalzinho aí da apostila, tá bom? Beleza, gente. Era isso, então. Obrigado a todos. Tchau, bom fim de semana. Para quem continuou aqui até o finalzinho, né? Beleza, gente. Valeu. Tchau, Certo? professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau, Valeu. gente. Bom final de semana. Tchau, professor. Obrigado, pessoal. Valeu, Valeu. obrigado. Manda pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Quem tiver, manda lá, não fica acanhado não, tá bom? Beleza, Tchau. valeu. Bom final de Abraço.